Olá! Alguma vez alguém já te disse que você precisa ser salvo? Será que você entende quando alguém fala para você assim, não, você precisa de salvação, ou o mundo precisa de salvação, só Jesus salva, né? Salva do que afinal, né? Há um trecho bíblico que eu gosto bastante, porque ele explica exatamente a nossa condição como seres humanos e por que a gente precisa ser salvo, tá bom? Então eu queria compartilhar com você um pouco de Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3. Ele fala o seguinte: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são como um túmulo aberto. Suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Aqui a Bíblia ela deixa clara a condição do homem diante de Deus. O homem diante de Deus ele é corrupto, ele é totalmente depravado, e isso é claramente demonstrado por pensamentos, palavras e ações. Alguma vez eu ouvi de um pastor que estava falando numa universidade e começou com essa frase, né? O maior problema de vocês é que Deus é bom. E alguém perguntou, não, mas por quê? Qual é o problema de Deus ser bom? E ele respondeu, o problema de Deus ser bom é que você não é bom. E aquela pessoa retrucou, dizendo assim, eu não acho que eu sou tão ruim assim. E aquele pastor respondeu da seguinte maneira, né? Vamos fazer um exercício, eu vou colocar aqui no telão só os seus pensamentos, desde que você acordou até chegar aqui. Não as suas palavras ou ações, só os seus pensamentos. E se eu fizer isso, você não vai mais aparecer nessa universidade, você não vai aparecer nessa cidade. O que aquele pastor estava mostrando? Ele estava mostrando o que tem dentro daquela pessoa, o que tem dentro de todos nós, na verdade. Né? Talvez você não se ache então tão ruim assim, mas isso acontece porque nós nos comparamos com outras pessoas. Nós nos comparamos com outro ser humano. A gente se compara com aquele vizinho que a gente não gosta, ou com aquele político que a gente acha que ele é corrupto, né? A gente se compara com um drogado, um criminoso. A gente costuma fazer esse tipo de coisa, né? Mas eu não roubo, não mato, né? Não faço nada disso. Pelo menos na nossa concepção a gente acha que não faz. Mas há algumas coisas do padrão de Deus que nós deveríamos considerar para fazer essa análise, e que muitas vezes a gente não utiliza, né? Por exemplo, tem alguns mandamentos de Deus que nos ajudam a ver quão corrupto nós somos. Algumas perguntas podem nos ajudar. Por exemplo, se você já mentiu alguma vez? Então, se você já mentiu alguma vez na vida, e se você falar que não mentiu, você está mentindo, você já cometeu um pecado, né? Você já tem pelo menos uma falha, vamos dizer assim, né? Posso fazer a pergunta também se você já sentiu inveja de outra pessoa. Se você já sentiu inveja de alguém, você cometeu também um outro pecado. Você já pegou alguma coisa que não é sua sem permissão? É roubo. Isso também é errado, é um pecado. Você já usou o nome de Deus como um desabafo em algum momento que você estava muito preocupado, ou algum momento que você ficou irritado? Você já ficou irado com outra pessoa? Né? Se você é como eu, você já ficou irado com outra pessoa. Isso também é errado. Você já olhou para outra pessoa e a desejou? Né? Isso também é errado. Todas essas coisas são mandamentos de Deus que demonstram que nós somos imperfeitos, que nós fazemos uma série de coisas que ofendem a Deus, e a Bíblia chama isso de pecado. Né? Literalmente a palavra pecado significa errar o alvo. Né? Deus tinha um alvo para a humanidade, e nós erramos esse alvo, então nós pecamos. Então a primeira questão que nos ajuda a entender que nós precisamos ser salvos é entender a nossa condição humana. Nossa condição humana como pecadores,
caídos, pessoas separadas de Deus por causa desse pecado. E isso nos leva a entender também a condenação merecida, né? Nós merecemos uma condenação por causa dessa nossa condição humana. Aquele texto de Romanos, em Romanos 3, ele continua dizendo o seguinte: sabemos que tudo que há na lei, tudo que ela diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, a condição humana, a condição do homem como pecador, ela é demonstrada pela lei de Deus, que a gente não consegue cumprir. É impossível cumprir a lei de Deus perfeitamente. Assim, então, como uma lei de trânsito, por exemplo, a lei de trânsito ela serve para mostrar quando a gente ultrapassou a lei, né? Quando a gente foi além do que a lei nos permite. Por exemplo, se você tem um limite de velocidade e você anda dentro da velocidade, tá tudo certo. Mas se você anda acima da velocidade, o governo vai te mandar uma cartinha ali com um valor que você tem que pagar. Né? Você quebrou a lei, você foi além do que a lei permitia. Então, essa lei serve para demonstrar como nós vamos além dela, né? Como nós transgredimos a lei. A lei de Deus é a mesma coisa, ela demonstra o nosso pecado, ela mostra que nós merecemos condenação, nós merecemos pagar a multa ali, né? É muito importante salientar que esse texto diz que ninguém pode ser declarado justo baseando-se na obediência da lei. Claro, né, se a gente descumpre a lei, conforme a gente viu no ponto anterior, a gente já não é justo. Né, e não importa o que a gente faça, a gente já quebrou a lei. Isso não vai ter como a gente compensar o que a gente fez. Tá certo? Para ilustrar esse fato, então, imagine, por exemplo, um assassino que é levado diante de um juiz, e aí nós naturalmente entendemos que essa pessoa ela tem que ser punida. Mas aquele juiz ele fala assim, nossa, olha, pode ir, né, porque eu não vou eu não vou te punir, só não faz isso de novo, tá certo? Poxa, a gente entende que tem alguma coisa errada com isso, né? Esse juiz não está fazendo o trabalho que ele deveria fazer como juiz. Ele não está punindo a pessoa que merece uma punição. Então pense em nós, né, como pessoas que fizeram algo contra Deus. Quanto será que nós merecemos de punição? Né? E se Deus não fizer isso, se Deus não nos punir por causa do pecado, ele está sendo injusto. Afinal, a impunidade é um dos maiores problemas do nosso país. E a gente gosta de falar que nosso país é cheio de impunidade, mas a gente espera isso de Deus. A gente espera que quando a gente chegar lá diante de Deus, ele vai dar um jeitinho lá, ele vai dar uma canetada ali, e aí a gente vai estar ok com ele. Mas isso não vai acontecer, tá certo? Porque Deus é justo. E aí isso causa um problema, né? Se Deus é justo e nós não somos injustos, o que será que ele vai fazer com o injusto? Faz sentido, né? A punição faz sentido. E aí é que entra a questão da salvação. Por que a gente precisa ser salvo? Bom, a gente precisa ser salvo porque, de outra maneira, a gente vai ser punido por Deus pelo nosso pecado. E nós precisamos de uma salvação, e inclusive essa salvação ela é imerecida. Olha o que o texto de Romanos continua dizendo. Mas, olha que bacana, né? Ele começa com uma palavrinha ali. Até agora ele mostrou como a gente merece punição por causa do nosso pecado, como nós somos terríveis. E aí ele começa esse trecho agora com mas. Ele vai mudar de direção. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então veja que o texto começa com essa palavrinha mas, indicando que
naquele ponto em que a gente estava condenado, algo acontece. E a resposta para a nossa condenação está numa justiça de Deus. Uma justiça que ele fala que está acima da lei. Porque ele enviou Jesus, que cumpriu a lei perfeitamente. E a questão é essa, né? Nenhum de nós pode cumprir a lei de Deus de maneira perfeita. Mas todos nós podemos ser lavados de todas as nossas injustiças à medida que Jesus paga aquela multa, paga aquilo que a gente merece pelo nosso pecado. É isso que significa essa palavra redenção. E como é que isso acontece? Isso acontece pelo sacrifício de Jesus. O texto continua dizendo o seguinte: Deus o ofereceu quem? Jesus, o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então veja que essa salvação imerecida, ela só é possível porque Deus ofereceu Jesus, o seu próprio Filho, como um sacrifício que desvia a sua ira. A sua ira estava sobre nós por causa do nosso pecado, e ele desvia a sua ira para Jesus, sendo castigado ali na cruz. É isso que significa a palavra propiciação. Além disso, Deus demonstrou a sua justiça quando puniu Jesus no Calvário, morrendo ali no nosso lugar. E se nós confiarmos na suficiência do sacrifício de Jesus por nós, nós somos lavados do pecado. Então isso acontece como? Isso acontece pela fé em Jesus. O texto continua dizendo o seguinte: onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé independente da obediência à lei. Então, o método de Deus para a salvação é a fé. É a confiança no seu sacrifício através de Jesus. Isso quer dizer que não adianta a gente pensar que a gente pode ser salvo fazendo alguma coisa. Deus já fez tudo que era necessário. Ele mandou Jesus, em Jesus cumpriu a lei, em Jesus ele aplacou a ira de Deus, né? Jesus aplacou a ira de Deus foi desviada para Jesus, ele estava sobre nós e foi desviada para Jesus. E aí agora ele nos mostrou o preço do nosso pecado, ele pagou o preço pelo nosso pecado e ele foi o próprio preço, porque Jesus é Deus, certo? Então ele mesmo ali foi o preço a ser pago. Então se você confia no sacrifício de Jesus, a gente quer então que você se junte a nós como igreja, né? Nós somos a igreja de Cristo, a gente quer que você se junte a nós para que a gente possa ensinar a você possa aprender cada vez mais sobre a pessoa, sobre a realidade de Deus, sobre o sacrifício de Jesus, que a gente pode aprender através da sua palavra, tá bom? Então, isso é o motivo pelo qual a gente crê que nós precisamos ser salvos. Valeu, gente. Até a próxima.